Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Fator Humano. Essa é a edição número 62 e hoje eu tenho o prazer, de receber aqui a ceramista Cristina Rocha, E eu só tenho a te agradecer, viu, Cristina? Obrigado pela sua paciência, por a gente ter acertado as nossas agendas aí até chegar num consenso para a gente poder gravar. Esse que é um programa que, assim, eu estava com muita vontade de fazer mesmo, porque além de tudo ele tem visual, Ele não é só um programa de entrevista, mas é um programa de entrevista, assim, com um visual bem bonito também, Então, muito obrigado, viu? Eu é que agradeço, um grande prazer estar aqui conversando com vocês e estar podendo falar um pouquinho sobre a cerâmica. A cerâmica, ela é um pouco desconhecida no Brasil e a gente não consegue, às vezes, ter noção da dimensão. Então, eu vi essa oportunidade do Jefferson de poder estar dando uma dimensão da cerâmica para vocês, tá certo? Perfeito, perfeito. Cristina, é assim, você não nasceu ceramista, certo? Você Não. tem a gente já conversou, obviamente, nós conversamos antes, tudo, e você tem uma carreira bem interessante, tá? Eu queria que você contasse para o público, como é que começa a sua vida, para onde as coisas estão direcionadas e como é que você acaba caindo na cerâmica. Legal, essa é uma longa história. Eu comecei a fazer cerâmica em 77 para aprender esculpidente. Eu estava prestando odontologia e eu queria aprender a esculpir o tridimensional. Então, eu fui para a cerâmica para aprender a esculpir. Fiz alguns anos, entrei na faculdade de odontologia, consegui ainda tocar as duas profissões numa boa ou alguns anos, mas depois a odontologia apertou muito o trabalho, eu não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu deixei mais esporadicamente, eu fazia, pegava um barrinho, dava uma modelada, fazia um forno no quintal, esfumaçava a casa dos vizinhos. Então, quando eu tinha um tempo, eu sempre voltava para a cerâmica. E eu me formei e fui fazer cirurgia bucomaxilofacial e trabalhava em dois hospitais em Campinas, na Unicamp e no Mário Gatti. E um dia à noite, 2h30 da manhã, nós fomos almoçar, porque nós não tínhamos almoçado, eu e os outros cirurgiões. E eu vi os dois combinando de jogar futebol no final de semana. Falei, opa, peraí, eu não tenho com quem jogar peteca. E foi aí que eu vi que eu precisava de de um hobby e parti para em busca de um hobby. Fui para a música primeiro, um horror. Na dança piorou, até que eu resolvi voltar para a cerâmica. E voltei sendo aluna do Afrânio Montemurro, que era um artista que fazia aula comigo em 77 e prosseguiu. Então, eu voltei sendo aluna do Afrânio Montemurro e aí me desenvolvi. O dia que eu sentei no torno, eu decidi que nunca mais eu largaria. Então, em um mês, eu tinha um ateliê montado no meu apartamento e já estava fazendo cerâmica. Eu adoro a cerâmica e também adoro a arte, a área da saúde. Então, quando eu fiz 50 anos, eu me dei de presente um curso de arte-terapia na Unicamp. Por quê? Porque reunia as duas coisas que eu mais gostava na vida, a arte e a saúde. E eu adoro me dar presentes assim, em ocasiões especiais, principalmente 50 anos, né? Que a gente recebe aquilo que a gente quer ganhar. Então, eu adoro fazer isso. Então, eu fiquei 2 anos no departamento de psiquiatria da Unicamp, fazendo arte-terapia. E isso deu um grande boom na minha vida, no sentido que ampliou os horizontes. Eu comecei a ver a cerâmica num sentido maior do que o que eu via. E eu vou até mostrar um pouquinho agora para vocês nas peças, nas coisas.
E na minha carreira de cerâmica, eu sempre gostei de cultura oriental. A minha mãe era professora na Tozan e ela recebia os japoneses, ensinava a ler, escrever. E eu adorava, quando eu era pequena, ir e ser convidada para passar o fim de semana lá. Porque eu achava o máximo aquela história de tomar banho na tina, de comer de palitinho, feijão doce. E a gente nem tem ideia mais hoje, né? Porque hoje a gente vai no supermercado, a gente compra tudo aqui. Uhum. Mas na época, quando chegava o navio com as iguarias japonesas, eles separavam o doce de feijão da filha da professora, porque eles achavam o máximo que eu gostava, eu não achava estranho. E assim eu tive uma grande influência japonesa. E 2001, aliás, 2000, uma amiga alemã foi para o Japão num curso de imersão em cerâmica japonesa antiga. E quando ela voltou, ela falou: Cris, eu pensava em você todo dia. Você deveria estar lá. E eu vi as fotos dela, me encantei, era realmente uma coisa que eu gostaria de fazer, de estar inserida na cultura japonesa. Eu já tinha feito cerimônia do chá, eu já tinha feito sumie, a aquarela japonesa. E aí eu me inscrevi em 2001. Mas me inscrevi super despretensiosa, né? Eu era mais dentista do que ceramista. E, para minha surpresa, eu fui aceita. Então, quando eu recebi a resposta que eu tinha sido aceita, foi ao mesmo tempo uma alegria e uma tensão, porque eu falei: não, eu vou representar o Brasil, eu seria a segunda brasileira ceramista, aí o primeiro era um ceramista e músico que vivia na Inglaterra. E aí eu comecei a tornear aquele mesa giratória 2 horas por dia, tendo ou não tendo essas 2 horas. Então, às vezes, o relógio despertava às 2 da manhã, às 3 da manhã, eu torneava até às 6, dormia até às 7, 7h30 eu estava nos hospitais dando alta para os pacientes. E foi assim que eu fui a primeira vez para o Japão, em 2001. Aí eu fui convidada a retornar em 2002 para fazer uma parte no Festival de Cerâmica Nacional. Eu fiz a parte internacional junto com mais 6 ceramistas. Então, nós alugamos uma casa, um ateliê e trabalhamos um mês e montamos uma exposição. E assim começou a minha carreira na cerâmica. Quando que foi o momento de ruptura que você tipo sai da área da odonto e parte exclusivamente para cerâmica? Em 2014, eu tive um acidente e eu perdi a ponta do polegar da mão direita. E para mim, a sintonia fina para fazer dente, aquelas esculturas, ficou muito difícil. E aí eu deixei a odonto e fiquei só na cerâmica. Então, hoje eu atuo tanto na cerâmica quanto na arte-terapia. E os 9 dedos e meio fazem muita coisa, Jefferson. Eu acredito. Assim, lendo o seu material, né, e a gente, eu posso falar aqui, eu tive no ateliê da Cristina, a gente conversou antes, né, ficamos pensando como deveria ser esse programa, e tem uma coisa que está escrita aqui nesse manualzinho aqui, ó, né, Ah, que ceramistas são pessoas de coração grande, né? Que significa essa frase que eu achei assim, achei fantástico, mas eu queria que você explicasse o que significa ceramistas são pessoas de coração grande. bom, em 2001, o Japão era muito fechado mesmo. Então, por exemplo, Tóquio ainda tinha os nomes das estações em inglês, mas saindo de Tóquio, a gente não tinha nome de estação em inglês. Então, era muito difícil a nossa comunicação. Eu ia com tudo anotado no papelzinho e ia mostrando os papeizinhos para as pessoas, porque
eles são muito fechados, então eles também têm vergonha de falar inglês. Eles podem entender o que você está perguntando, mas eles têm vergonha de responder. Então, era bem complicado. E a casa que eu fiquei, o projeto que eu fiquei, era assim: eles tinham voluntários, famílias voluntárias na cidade, que recebiam esses estrangeiros. Então, o número de vagas naquele ano era o número de famílias dispostas a receber os estrangeiros. E eu fiquei numa casa muito bacana, era o casal e 3 filhos, e não falavam inglês. Então, tinha dicionário de inglês e japonês em tudo quanto era lugar. Até no banheiro tinha dicionário de inglês japonês. E a gente tinha uma comunicação assim muito difícil, né? Aos pouquinhos a gente foi se acostumando e foi dando tudo certo e tal. Mas eu fiquei muito curiosa, né? Eu falei, nossa, como que pode, né? Um mês você ter um ET na sua casa? Por quê? Porque era difícil comunicação, os hábitos, as culturas, né? Muito diferentes. E eu perguntei para eles, no final, né? Por que que eles tinham optado por receber um estrangeiro um mês, né? Com todas essas dificuldades, né? De língua, de costume, de cultura. E eles me explicaram que ceramista, para os japoneses, para os orientais, são pessoas de coração grande. Então, por isso que eles tinham me recebido. E aproveitando o espaço aqui, vou contar uma outra história. A gente tinha que, ao sair do Japão, deixar uma carta, um escrito, né, de como tinha sido a nossa experiência, como tinha sido um mês lá. E eles editavam um livro, todo ano tinha um livro sobre esse workshop, e a gente recebia. Então, o livro demorou aí uns 8 meses para chegar. Quando eu cheguei na portaria e os porteiros me entregaram o livro, eu subi feliz da vida, fiz um chá e fui para minha varanda tomar chá e ver o que que eles tinham falado de mim. Bom, para minha surpresa, foi um outro enigma. Eles tinham falado que me receber tinha sido igual o livro, o filme, A Viagem de Chihiro, que é um grande desenho animado japonês, e que tinha sido lançado naquela ocasião, em 2001, mais ou menos, foi lançado no Japão. Bom, eu não entendi nada. Então, continuei naquela, sem saber se eles tinham gostado, não tinham gostado. E eu fui conseguir o filme, eu voltei em 2002 para o Japão, mas também só tinha o filme em japonês. Na época, a gente não tinha esses tradutores que a gente tem hoje, que a gente fala em português e o telefone fala em japonês, a pessoa fala em japonês e o telefone fala para a gente em português. Então, eu demorei 2 anos. Quando o livro foi lançado nos Estados Unidos, na Amazon, eu acho que eu devo ter sido uma das primeiras brasileiras a comprar o filme. E aí é que eu vi o filme e realmente eu achei que essa frase, ceramistas são pessoas de coração grande, coube bem para a expectativa deles, né? De uma pessoa totalmente diferente, mas aberta para o conhecimento, para coisas novas, né? Porque tomar café de manhã com peixe cru não é fácil. Eu adoro comida japonesa, mas de manhã, no café da manhã, te confesso que não foi fácil a princípio. Cristina, agora entrando na questão da cerâmica mesmo, é, uma das coisas que me chamou muita atenção foi que você me disse que a cerâmica fora do Brasil ela é vista de uma outra maneira, ela é vista mesmo como uma arte, né? E Isso. aqui não é assim. Aqui a gente ainda tem aquele olhar como uma peça que está lá em cima da mesa fazendo um enfeite, né? Cobrindo um espaço e tal. Como é que é essa coisa de trabalhar no Brasil, mas assim, sabendo que você não tem
o mesmo olhar que as pessoas lá fora têm? Bom, a gente está conseguindo alcançar um local melhor agora com a cerâmica, porque os chefes, né, de cozinha, eles estão trazendo a importância dos utensílios, né, de você servir uma comida num prato, numa peça bacana. Então, eu separei algumas peças aqui para mostrar para vocês que a cerâmica pode falar muito mais. Então, quando eu era dentista, mais ou menos lá em 2010, não, 2010 não, 2000, o que acontecia? Quando as pessoas descobriam que eu era ceramista, minha filha também faz artesanato. E passava aquilo como um artesanato, né? Então, eu adorei essa oportunidade sua de poder estar falando um pouco mais. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma peça que é da minha coleção, que eu adoro. Ela foi um presente de um mestre chamado Tomimoto, de Tokoname. A gente queimou junto essa peça em 2002 e eu amo essa peça, é uma das peças, assim, provavelmente uma das mais caras da minha coleção. Eu acho que dá para vocês verem a iridescência desse Chawan dentro. E quando você coloca o chá, essa iridescência ela muda e ela dança conforme o chá se mexe. Então, essa é uma peça, um chawan para a cerimônia do chá japonês, e lá no Japão é uma obra de arte. Eu também considero uma obra de arte. Então, não é uma peça do meu uso cotidiano, que eu ponha na mesa toda hora. Uhum. Essa peça eu utilizo quando eu vou receber alguém para tomar um chá, e que eu posso lavar depois e guardar também, porque não posso deixar o pessoal lavar de qualquer jeito, ainda dá uma desbeiçada. Então, essa peça, ela, para mim, ela tem uma história. Ela não é uma simples tigela, não é um simples bowl. É um bowl que conta uma história para mim. Eu encontrei esse ceramista o ano passado, quando eu fui, e ano que vem eu vou retornar com os alunos e ele vai fazer a queima. Então, Uhum. ele vai ensinar a gente a queimar e ter esse resultado. Então, essa Legal. peça, ela carrega muita história. Desde 2002, quando ela foi criada, quando ela nasceu, ela carrega muita história. Então, é diferente de uma peça que você vai no supermercado, que você compra numa loja. Não, ela carrega uma história. Então, Ela é esse é o muito mais primeiro. do que um valor comercial. Sim, muito mais. O valor comercial dela não é tanto quanto o que representa para mim. Às Entendi. vezes, quando eu falo o preço que essa peça valeria, as pessoas não querem nem pegar, para não ter medo de derrubar. Mas, na verdade, ela tem um valor muito grande para mim. Entendi. O Certo? Bom, que temos mais aí? a gente tem essa peça que tem um valor muito grande para mim, e nós temos outras peças aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, que são peças que essa ela conta uma história para mim, mas tem peças que contam história para os outros, que contam história a partir do momento que elas foram criadas. E eu gostaria, separei algumas aqui. Essa daqui eu queria contar para vocês, que essa peça ela foi criada durante a pandemia. Durante a pandemia, a gente ficou muito tempo preso dentro de casa e muito tempo ocioso, né? Porque você ficar em casa uma semana é uma coisa, mas você ficar um ano é outra, né? Umas ceramistas na Itália resolveram fazer uma exposição virtual, e criaram um tema. O tema era a Terra. Então, o convite veio com uma reflexão sobre como estava a Terra naquele momento para você, o que estava te marcando, o que estava te incomodando, o que você poderia falar da Terra aquele momento, né? E para mim,
estava muito forte as queimadas. E a exposição seria virtual, seriam vídeos. Então, as 4 brasileiras que foram convidadas a expor, nós fizemos um vídeo que foi uma sequência, uma fez um vídeo, outra, e o meu vídeo foi o final. Então, o meu vídeo foi a queima dessa peça. Se vocês veem, tem uma árvore aqui, e eu queimei numa técnica chamada Haku, que é uma técnica oriental, é um cerimonial de queima. Quando a gente abre o forno, a gente tira a peça sai incandescente e a gente joga na serragem. Quando a gente joga na serragem, a serragem quer pegar fogo, porque a peça ela está mais ou menos uns 1000 graus. A serragem quer pegar fogo, ela precisa de oxigênio. Ela retira o oxigênio do barro. Aqui não tem esmalte nenhum, é só o barro. Então, vocês veem que ele fica preto. E o esmalte que a gente coloca, ele fica em diversas cores, tá? Então, eu joguei a serragem dentro e o final da filmagem foi essa árvore aqui pegando fogo. Então, foi o Brasil, foram as queimadas no Brasil sendo retratadas. Então, você vê que é uma peça de cerâmica, é um pote que pode estar lá ornamentando, mas ele conta uma história para você. Uhum, Então, no uhum. vídeo, você tinha essa história, tá? Entendi. Bom, deixa eu deixar essa aqui do lado, minha preciosidade. Agora, eu gostaria de contar para vocês um pouco da história dessa daqui, olha. Olhem quantas cores tem aqui. Essa método de queima chama-se raku metálico. Ele surgiu nos Estados Unidos e um artista chamado Paul Soldner. Paul Soldner, ele adorava esses esmaltes super metálicos, né? Ele é bem fosco, vocês veem que ele não tem brilho, ele é bem fosco. E ele adorava isso, e essas cores, essa iridescência que a gente vê nessas peças. Hoje em dia, a gente tem um imediatismo muito grande. Então, todo mundo, às vezes, a pessoa me liga para fazer um curso de cerâmica e ela quer saber quanto tempo demora. Então, a cerâmica, ela é infinita. Você pode estudar ela a vida inteira, que você sempre vai ter o que aprender. E não é assim tão fácil. Tem uma parte fácil que você faz comprando argila pronta ou comprando uma peça pronta, pintando com esmalte já comprado, pronto. Ou aqui no ateliê não é bem assim. A gente prepara a argila, por exemplo, essa peça ela sai de 1000 graus e ela fica a temperatura ambiente rapidinho. Era um cerimonial de queima que os monges budistas faziam. Então, eles chegavam num lugar, cavavam um buraco, pegavam a argila, faziam o chauan, a xícara para a cerimônia do chá, queimavam esse chauan, tomavam o chá, e isso era muito rápido. E depois eles enterravam essas peças. Então, por isso que no Japão, Coreia, China, existem muitos sítios arqueológicos, porque eles enterravam e iam embora. E quando isso veio para o Ocidente, quando o Japão perdeu a guerra, ele foi obrigado a abrir as portas para o Ocidente e entraram os primeiros ceramistas ocidentais. E o pessoal se apaixonou pelo Haku. Por quê? Porque era muito rápido. Essas peças que vocês estão vendo aqui atrás, por exemplo, eu demoro 10 horas para queimar. Ou as lá de cima, que vocês estão vendo na prateleira de cima, é um forno a lenha que eu demorava 4 dias para queimar. E essa daqui, em 1 hora, praticamente está pronto. Esse projeto eu chamei de sopro de vida. Por que sopro de vida? Assim como nós precisamos do oxigênio para viver, vou tirar a tampa para não ter perigo de cair. Essa peça aqui também, ela abre essas cores todas com oxigênio. E essas peças, Interessante. elas são vivas.
elas vão respirando a vida toda e as cores, elas alteram. Não alteram muito, mas elas alteram um pouco, tá? Então, são peças vivas. Assim como a gente vai ficando meio branquinha aqui, essas peças também vão alterando um pouco a cor. Então, como a gente, sopro de vida, a gente precisa do oxigênio e essas cores, para se abrirem, também precisam de oxigênio. É um esmalte à base de cobre, é um esmalte super seco, ele não brilha, ele é um esmalte mate, realmente. E o cobre se unindo a duas moléculas, 3, 4 ou 5 de oxigênio durante a queima, é que a gente vai ter essa iridescência toda, essa gama de cor que às vezes parece um arco-íris. Agora, isso, gente, não é esse imediatismo de hoje. Eu demorei 30 anos para chegar nesse resultado. Eu comprei a primeira peça nos Estados Unidos, implorei para o ceramista que eu ia ficar aquela semana lá, que ele me desse um curso, pelo amor de Deus, mas ele não teve chance, não conseguiu. Então, eu comprei uma peça, trouxe essa peça e falei, um dia eu vou conseguir. E, realmente, hoje a gente tem mercadorias, materiais muito fáceis, a importação se tornou fácil. Uhum. E eu não conseguia, porque os materiais nacionais não deixavam as cores abrirem. Só com material importado é que as cores se abrem. Então, eu demorei 30 anos para conseguir chegar nesse resultado. Puxa, E hoje em dia, todo mundo quer fazer rápido, né, é. Jefferson? É a linha industrial, né? O pessoal quer fazer quantidade para poder vender e, né, e ter o resultado, né? É, Mas esse não é o caso, né? é. Então, vocês veem que a cerâmica, ela não é só você pegar o barro e modelar o barro. Você tem que ver o barro, que temperatura que ele resiste, qual esmalte você vai colocar. Então, tudo isso é uma pesquisa bem grande. Não é uma coisa assim. É claro, você pode fazer um curso rápido, esmaltar uma peça com esmalte comprado e ter um resultado que se satisfaz. Mas se você quiser realmente ser um ceramista, você tem aí uma gama de estudos muito grande. E eu adoro hoje retratar as coisas que estão no nosso dia a dia e que a gente, às vezes, se incomoda, às vezes fala, nossa, como está grave essa situação. E uma situação hoje que me incomoda é a questão do feminicídio. Eu acho incrível como o Brasil, isso está aumentando. Toda hora a gente vai ver um jornal, a gente se depara com essas notícias. E eu queria descobrir um jeito de retratar o feminicídio. Então, essa é uma das obras que eu fiz. Essa exposição não foi ainda, vocês estão vendo em primeira mão, ela não foi montada ainda, mas é um relato sobre o feminicídio. Então, essa peça eu faço no torno certinha, retinha, perfeita. Depois que eu faço ela certinha, retinha, perfeita, eu pego ela e abraço ela. Conforme eu abraço, ela já fica amassada. E depois de abraçar, eu tapo ela. Então, esse é o princípio do feminicídio, Uhum. que é uma sedução Uhum. e depois o ataque. Então, Interessante. olhem que coisa. Então, aí vocês podem também ter uma noção de como o processo terapêutico com a cerâmica é riquíssimo. Então, a gente tem aqui o abraçar e o atacar. Olha só, as duas coisas na mesma peça, e uma peça que você construiu perfeitinha, retinha, certinha. Então, ela foi abraçada e atacada.
Interessante isso, Cristina, porque é, de alguma forma, quer dizer, essa questão artística, ela pode passar por vários, né, várias tonalidades, várias cores, mas ela retrata os momentos da realidade que você está vivendo, né? Justamente. Como você falou, a queimada, o feminicídio, entendeu? Então, assim, você traz para a realidade brasileira, né, uma arte que você só está, vamos dizer assim, está um pouco mais acostumado a ver lá fora, mais lá fora do que aqui dentro. Agora, como você disse, me parece que isso está mudando um pouquinho, tá? Esse cenário aos poucos vai se alterando. Agora, além de tudo, a gente, me parece que a gente também tem um material riquíssimo para fazer essas coisas, que é o barro, né? Que às vezes a gente não dá muita importância para isso, e ele está em abundância, mas ele é um material rico que te traz a possibilidade de fazer tudo isso, né? Pois é. Você veja, em Jingdezhen, na China, você tem uma argila excelente para fazer bules à mão. A gente não faz no torno, faz manualmente, batendo. Uhum. Para você ir lá, fazer uma aula com o mestre e fazer um bule, você tem que pedir autorização para a prefeitura para você ganhar aquelas 500 gramas de argila, porque aquela jazida está se esgotando, eles têm pouco. Então, você tem que pedir autorização para você utilizar a argila. Olha que bárbaro. E aqui a gente tem terra em tudo quanto é lugar, mas a gente não valoriza. Tem uma ceramista japonesa que, infelizmente, fez a passagem o ano passado, chamada Akiko Fujita. A Kiko Fujita, ela viveu no Brasil 5 anos. Foi o país onde ela mais viveu fora do Japão. Os outros países, ela foi, fez uma obra, passou lá uns meses fazendo uma obra e voltou. Mas no Brasil ela ficou 5 anos. E ela fez duas obras enormes. Uma na Praça do Relógio, na USP, que são obras imensas, queimadas em fogueira a céu aberto, e uma outra na Unicamp. E ela foi uma das fundadoras da cadeira de cerâmica na Unicamp. Mas ela foi Interessante. contratada durante 2 anos e depois não foi recontratada. Por quê? Porque eles queriam um ceramista que fizesse utensílios domésticos que queimasse num forno elétrico dentro do ateliê. Eles não queriam uma grande fogueira a céu aberto. Então, as duas grandes obras que ela fez no Brasil já não existem mais. Teve uma que foi um marco, essa de São Paulo, na Praça do Relógio, foi um marco, porque 2 meses depois de inaugurada a obra, numa noite, passaram o trator em cima. Ah, Por quê? Porque o barro não era um material tão nobre para ocupar uma praça tão especial. E aí, se a gente fizer uma retrospectiva da pandemia, a gente vai ver o que nos salvou na pandemia. Onde nós ficamos? Nós ficamos dentro das nossas casas. O ouro, a prata ficaram guardados. O que nos salvou? A nossa casa. Foram os tijolos, as telhas de barro, o chão de barro. Foi isso que nos salvou. E mesmo assim, a gente ainda não consegue considerar o barro, a argila, um material nobre. é interessante porque, lógico, a gente não. é, eu costumo até não discutir muito aspectos políticos, que eu acho que as coisas vão longe, né? E a gente passa um pouco do ponto, até porque não é o objetivo final do programa, mas
é interessante a gente observar isso, que o que nos dá o sustento, nos dá a garantia em épocas onde a gente precisa do abrigo é o barro, né? Ou É, seja, mas ao mesmo tempo a gente não dá valor para esse material. Ele é tratado como um, porque você tem muito, então, né? Agora, se você está aqui nem lá no Japão, onde você precisa de uma autorização da prefeitura para ter direito a 250 gramas, né, de argila para poder fazer um trabalho, aí você começa a olhar a situação de uma maneira diferente, né? também. Então, assim, é, chama muita atenção, é bom a gente tocar nesses pontos, porque para a gente começar a dar um pouco mais de valor para as coisas nossas, entendeu? Assim, eu acho esses dois que você mostrou aí, por último, esse da queimada né, da árvore e esse do feminicídio, da violência, é a mais pura expressão de uma coisa que acontece com frequência e que você, através desse material tão nobre que é o barro, você está mostrando isso para as pessoas, né? É, Veja bem, eu acho que você foi dentista por um acaso, mas ceramista é, por definição, entendeu? Assim, ou seja, a tua criatividade estava muito além só do que esculpir é, dentes ou qualquer fazer outros trabalhos, né, na boca das pessoas, não que você não tivesse feito de uma maneira muito bem feita, não é isso que eu estou querendo dizer, mas o que eu estou querendo dizer é que a criatividade na cerâmica te aflorou muito mais possibilidades de trabalhar assuntos que perpassam uma sala, um consultório, entendeu? E vão para a vida, né? Com certeza. Com certeza. Pois é, a odontologia a gente faz para os outros, né? A gente faz um dente maravilhoso, uma prótese maravilhosa. Quanto melhor você trabalhar, mais vai parecer o dente do paciente. Não vai Uhum. aparecer o seu trabalho. Você quer que o seu trabalho suma. E aqui não. Aqui eu quero que o meu trabalho apareça. Pareça. Ô, Cristina, assim, eu não sei como é que é o seu esquema, mas, por exemplo, se aparecer alguém interessado em querer fazer um curso e tal, existe essa possibilidade? Você forma turmas? Como é que funciona isso para você? Olha, o ateliê ele é aberto para turmas regulares, então tem gente que vem toda semana fazer aula, 3 horas de aula por semana. Tem gente que vem de fora, então prefere vir a cada 15 dias. E a gente tem também os workshops. Então, quem quer vivenciar, olha, eu queria fazer uma peça assim, só que eu queria experimentar. Então, a gente tem os workshops abertos. Se a gente puder colocar o telefone, o contato, o endereço do ateliê no final, vai ser super legal. Então, a pessoa vem e interfere numa peça que sai do forno. A peça já está pronta, mas ela tem uma noção de como é. Então, a gente tem algumas queimas bem diferentes. Por exemplo, tem uma queima que você tira a peça do forno, ela está incandescente, e você põe crina de cavalo, o seu próprio cabelo você pode colocar, uma pena de galinha, uma lã de ovelha, e você faz um desenho na peça. Então, a pessoa pode vir e experimentar como que é ser ceramista. Então, a gente tem esses workshops abertos, é só entrar em contato, a gente avisa quando a gente vai ter, e seguir a gente no Instagram, Tauá Cerâmica, que a gente está sempre publicando aí novos eventos do ateliê. E é interessante esse negócio que você falou, porque, assim, não são peças industriais, né? No fim, são peças únicas, né? Porque Ah, uma crina de cavalo, um fio de cabelo, eles sempre vai ter um aspecto único, né? É uma assinatura única na peça, né? é.
É bem isso. E você vê, o ceramista é o único dos artistas, a meu ver, que pinta com pincel que some. Então, eu tiro a peça do forno incandescente, eu coloco a pena, a lã. O meu pincel é a pena, é a lã, é o material que eu estou usando, só que ele vai queimar e Uhum. vai ficar só a impressão dele. Então, o Que legal. ceramista, ele pinta com pincel que queima e fica só a impressão. Quando é um forno a lenha, com aquelas peças lá em cima, o que acontece? O trajeto do fogo pelo forno é que vai depositar a cinza Uhum. vai derreter, escorrer e dar o efeito. Então, nesse caso, é um pincel invisível. A gente demora para enfornar esses fornos. Por quê? Porque o trajeto do fogo pelo forno é o seu pincel. Que legal. Eu estava esquecendo de um detalhe aí que eu achei de uma coisa que faz parte da sua história, mas que eu acho muito interessante. Você reconstruiu um forno no qual você tinha trabalhado no Japão, foi isso? Isso. É, Quando eu fui para o Japão, em 2001, a gente fez uma queima-lenha num dos fornos que é o forno mais antigo do mundo, que é o Anagama. Ana é uma e Gama é câmara. Então, é um forno de uma câmara só, onde você coloca as peças sem esmalte e elas saem esmaltadas pela cinza que voa da lenha. Então, vou Uhum. mostrar para vocês. Essa daqui é um excelente exemplo. Ela não tinha esmalte nenhum, mas vocês veem e vocês não veem aqui no, nessas manchas, você ainda vê um pouco a cor do barro, mas ela tá, olha, esmaltada e ela tem uma textura, tá? Esse foi o grande presente meu no Japão em 2001. Eu chegava lá, eu via essas peças enrugadas, crespas, ásperas, né? E eu pensava, nossa, como que eu vou vender isso no Brasil, né? Porque aqui a gente não tem esse costume. E um dia eu fiquei só com o mestre e o intérprete e eu falei, vou perguntar. E quando eu perguntei para ele, ele virou para mim e falou assim, vocês ocidentais, vocês gostam de tudo fininho, lisinho, brilhante, mas o grande boom da vida está em se ver a beleza da imperfeição. Esse foi o meu grande aprendizado em 2001 no Japão. E ele me levou para uma cerimônia do chá, onde servia um chá com assim, um ligeiro gosto no final, mas parecia mais uma água morna. E quando chegava no final, você sentia um certo sabor. Uma xícara de porcelana finíssima. E os chás foram mudando, foram se tornando mais encorpados. E no final, a xícara era quase que uma craca vulcânica que você não sabia onde colocar a boca para tomar o chá Uhum. e nem como colocar ela em pé, ela era instável. Né? Então, essa sequência de chás servidos em xícaras que também acompanham um design que vai indo para o rústico, para o áspero, para o imperfeito, elas são para você ver que existe beleza na imperfeição também. E vou te contar uma coisa: para você fazer o perfeito é fácil. Agora, para você fazer o imperfeito, primeira coisa, você tem que saber fazer o perfeito perfeitíssimo para você conseguir fazer um imperfeito bacana. Eu- E é muito mais difícil a gente ver a beleza da imperfeição do que da perfeição. Mas quando a gente vê, a gente fica muito feliz. E é interessante porque isso é um aprendizado que fica para a vida, né? Quer dizer,
você sempre vai olhar para a imperfeição e vai estar vendo com outros olhos, né? Não só com uma coisa só imperfeita, né? É. Eu fui bem audaciosa no final do meu curso de arte terapia na Unicamp. Eu convidei os professores e os colegas de turma para virem aqui tomar um chá e fazer uma oficina. E o título era A Beleza da Imperfeição. Então, eu fiz 30 xícaras perfeitas, em meia hora eu fiz, elas estavam prontas já, e as 30 imperfeitas. Nossa, demorei uma semana para fazer. A assistente entrava no ateliê e falava assim: não é possível, tem uma xícara na mesa e um balde de argila para eu amassar tudo de novo? Que isso? Não vai terminar nunca. E realmente, eu demorei muito tempo para conseguir fazer as imperfeitas, né? Uhum. E as pessoas tinham que escolher as xícaras de olhos vendados. Então, primeiro, elas não enxergavam a cor, elas tinham que escolher pelo tato. O que aconteceu? A maior parte escolheu as imperfeitas. Por quê? Porque era mais fácil de pegar, era mais anatômico, e quando elas abriram o olho é que elas se depararam que elas tinham escolhido, por exemplo, uma xícara com um esmalte escuro ou uma cor assim. O que acontece? A gente não está acostumado, né? Então, foi um workshop bem interessante. Mas, ó, suei a camiseta para conseguir fazer. Eu imagino. Cristina, você falou aí dos seus grupos, né, que você tem e tal. Quais são os contatos para quem quiser te procurar, quiser conversar com você, quiser saber informações a respeito, por onde que chega? Olha, o ateliê Tauá Cerâmica, ele está em Souzas, dentro de um condomínio Jardim Botânico, e o telefone é 19 98359 2002. A gente atende com agendamento, então você me ligando, querendo marcar, a gente agenda aí uma visita e você vai poder estar vendo tudo isso ao vivo e a cores. E os É, cursos é só entrar também em contato pelo WhatsApp e a gente passa todas as informações e passamos também as informações dos workshops que a gente tem, onde você pode vir e interferir com uma crina, uma pena e fazer um trabalho que você interferiu e vai chamar de seu. que legal, que legal. Olha, gente, vocês não estão vendo, eu já tive lá, né? Então, assim, isso que a gente está vendo ali atrás dela, ali na frente, é só uma partezinha. Sabe, tem um arsenal de peças ali, uma coisa assim, uma coleção de peças, né? Melhor dizendo, fantásticas, maravilhosas. Assim, você se perde ali. E aí eu acho que isso também ajuda um pouco a sua mente a começar a criar, a começar a pensar, ver as inúmeras possibilidades que você tem, né, de poder realizar as coisas, de poder construir alguma coisa com as suas próprias mãos, entendeu? E ver que aquilo ali tem uma beleza, né? Eu penso assim. Olha, Cristina, de verdade, foi muito agradável o papo, viu? Muito agradável mesmo. Eu é que É, agradeço. eu fiquei extremamente feliz de conversar com você, de ter ido visitar você aí. Esse é um programa que eu tinha certeza que ia ter um visual muito, muito bonito, né? É, e para criar uma certa curiosidade nas pessoas também, entendeu? Porque o objetivo é, assim, o objetivo do programa é mostrar para as pessoas que na vida a gente tem outras possibilidades, né? A gente não está amarrado só numa coisa pela qual, porque é duro. Às vezes eu falo isso, algumas pessoas gostam, outras não gostam, mas imagine um jovem com 17, 18 anos, ele vai ter que optar por uma profissão que ele vai ter que ir até os seus
70 anos de idade hoje em dia, né? É uma coisa assim e tal. E nem sempre a opção que ele faz é aquilo que realmente vai lhe trazer, né, uma satisfação, né, uma coisa, né? Então, assim, é para mostrar que existe outras possibilidades também, entendeu? E esse seu caminho que você mostrou, tudo tal, essa paixão com que você fala da cerâmica, ilustra muito bem isso, entendeu? Assim, não que se você estivesse trabalhando como dentista, não estivesse fazendo um bom trabalho, nada disso. Mas o que eu quero dizer é que, assim, do jeito que você fala, você se encontrou, né? Num outro momento você se encontrou e você e me dá a impressão, se eu estiver errado, você pode me dizer, mas me dá a impressão de que você está assim completamente realizado, entendeu? Assim, completamente não digo, mas muito realizada com o que você faz, né? Então, É, essa é a tônica do programa, entendeu? ótimo. Odontologia eu fiz para os outros. Eu me realizava com o que eu fazia, mas eu acredito que os pacientes ficavam mais realizados. E agora eu faço cerâmica para me realizar. Então, o objetivo é que o meu trabalho seja visto. E que as pessoas entendam que é, isso é arte, entendeu? Quer dizer, muito mais do que uma peça de decoração, isso é arte, né? Isso você coloca aquilo que você está pensando, aquilo que você, a forma como você reage ao que está acontecendo, né? Em toda a sua vida, no panorama do país, enfim, você vem trazendo e vem mostrando isso, né? Então, É, assim, isso é bom porque as pessoas entendem que tem outros caminhos, né? é. A primeira vez que eu fui convidada para uma galeria aqui em Campinas, era uma galeria, a proprietária veio aqui, participou de uma queima, as amigas eram muito minhas, as amigas trouxeram ela, participou de uma queima, ela adorou e me convidou para uma exposição na galeria dela. E essa exposição nunca acontecia, e eu estava com as peças prontas, e marcava uma data, desmarcava, marcava, desmarcava. No fim, ela me falou que ela tinha receio por ser cerâmica, por ser barro, e se ela poderia marcar a minha exposição junto com uma artista com quadros, né? A artista ocuparia as paredes e eu ocuparia os cubos embaixo. E eu falei, bom, é a minha chance, né? Eu topei. E eu falei, olha, só que eu vou querer levar um tablet e vou querer falar sobre o processo. Daí ela se assustou também com o fato de eu levar para a galeria um tablet e contar o processo. Bom, eu montei na sexta-feira, quando eu terminei de montar a minha parte, ela virou para mim e falou assim: Olha, eu posso falar uma coisa para você? Se sábado vai ser inauguração, a aceitação não for boa, você poderia desmontar na segunda-feira? E com certeza, pode ficar tranquila. Bom, o que aconteceu no sábado? Todo mundo adorou, foi elogiadíssimo, encheu de gente. Aquele tablet, olha, foi visualizado pra caramba. Eu vendi muita coisa e na segunda-feira eu não desmontei. Eu tive que levar mais peça para lá. E foi Então, assim que eu consegui o meu lugar nessa galeria aqui em Campinas. Então você vê que o trabalho do artista ceramista é difícil. A gente tem que uhum. conseguir um lugarzinho aqui, um lugarzinho ali, um lugarzinho lá. E, se Mas, Deus quiser, a gente vai melhorando isso, né? né? E eu acho que é outra, assim, às vezes as pessoas talvez não olhem dessa maneira, ou não curtam, simplesmente por falta de oportunidade. A partir do momento em que você dá oportunidade, você vai ter gente que vai observar isso de uma outra maneira, entendeu? Tanto é que esse foi o resultado que você teve, né? É, é isso aí. Quando a Bom, gente gente, é selecionado para o Japão, para a China, para outros países,
normalmente a nossa visão aqui começa a melhorar, o pessoal começa a olhar com outros olhos. Mas lá fora a gente é recebido com tapete vermelho. Compensação Legal. é que você fala, sou ceramista, a pessoa fala, minha filha também faz artesanato. Peraí, tem... acho ótimo artesanato, fantástico, mas cerâmica pode falar muito mais, né? Aham, certeza. Então, tá ótimo. Olha, Cristina, eu agradeço demais, esse nosso papo. O tempo passou voando, né? O tempo passou É. voando. Mas isso é bom, porque quando a gente não percebe o tempo passar, porque a conversa está boa. E eu espero que as pessoas gostem muito, né? E que, quem sabe, alguns sigam o caminho e vão até o seu ateliê para poder aprender um pouco mais e botar a cerâmica, né, para as pessoas verem mais, viu? Muito obrigado mesmo, viu? Obrigada, Jefferson. Bom, pessoal, é isso. Eu conversei com a ceramista Cristina Rocha, né, uma pessoa que tem uma experiência muito grande nessa área, contou tanta coisa bonita para a gente, tanta coisa boa, né? E dando caminhos aí, se você tiver interesse, procure ela, né? Porque certamente vocês vão ter um resultado muito bom, tá? Essa Vou foi estar a, esperando vocês. e vão mesmo, viu? Com certeza, pode ter certeza que vão. Essa foi a 62ª edição do podcast Fator Humano. E eu agradeço muito a audiência de todos vocês. A gente volta numa próxima oportunidade, né? Com mais um papo interessante, um convidado importante, né? Trazendo para vocês inúmeras possibilidades. É isso aí. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigada, gente. Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá!